Irmãos, é assim, todo mundo, todos os seres humanos têm um conceito de quem Deus é. Sabem alguma coisa a respeito de Deus. Errada ou certa, mas todo mundo tem um conceito a respeito de quem Deus é. Mas a Bíblia tem uma definição, ou melhor, tem um conceito verdadeiro para dizer quem Deus é. O apóstolo João, ele diz o seguinte: Deus, ele é um espírito. O próprio Cristo declara: Deus é espírito. Importa os que o adoram, adoram ele em espírito e em verdade. Quem Deus é? Deus é um espírito. Não tem um corpo físico. Ele está em todos os lugares, mas se manifesta nos locais onde ele é invocado. Deus não é como um super-homem que, quando nós invocamos o nome dele, ele vem correndo ou se teletransporta, não. Deus está em todos os lugares, porque ele é o dono de tudo. Ele criou o mundo, criou o universo e não abandonou o universo. Ele está aqui, hoje, nesse local. Uns acham que Deus é um velhinho que está no céu com uma bengala e que nunca, mas nunca interfere na vida do homem. E que ele está nem aí para o homem, independente se esse homem fere as leis dele ou não. E que tudo que Deus mais quer é dar felicidade no homem, mesmo esse transgredindo a sua lei. Isso é algo que os homens pensam a respeito de Deus. Acham que Deus é como um senhor que está no céu, que deve ser consultado toda vez que os homens precisam de algo. Eles procuram Deus quando precisam de alguma coisa. Um bem material, saúde. Acham que Deus é como um gênio da lâmpada, que deve ser procurado com a intenção de obter alguma coisa, um pedido. Mas esse não é o Deus verdadeiro. O Deus da Bíblia que a gente vai estudar hoje, ele é soberano. Ele é um ser. Como um ser, ele tem uma vida. Ou melhor, ele não tem uma vida, ele é a vida em si. A Bíblia declara que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes de existir vida, Deus já existia. A vida existe por causa de Deus. Eu não sei se os irmãos conseguem me entender. Então, Deus, ele é autoexistente. Não precisa de nada para existir. Absolutamente nada. Ele é autossuficiente. Não deriva de nada. Ele não precisa de nada nem ninguém para existir. Ele consegue fazer tudo sozinho, sem nenhuma ajuda. Ele é soberano. Como um espírito que Deus é, Deus não tem uma idade. Quantos anos Deus tem? Deus não tem uma idade. Porque antes de existir o tempo, Deus já existia. Só podemos definir alguém que tem uma idade por causa do tempo. Mas antes de existir o que nós chamamos tempo, Deus existia já na eternidade. O tempo não tem capacidade de cronometrar, não sei se é a palavra certa, né? De contar a idade de Deus. Quem pode contar algo? Se medir quantos anos ou quantos séculos Deus tem? Deus existe desde a eternidade. O Martin Lloyd Jones diz o seguinte: o tempo não tem poder, ou melhor, o tempo não deixa rugas no rosto de Deus, porque ele é eterno. Sendo ele eterno, não pode envelhecer. Deus não está menos jovem hoje do que foi ontem, não será mais velho amanhã do que foi ontem, ano passado, porque ele é eterno. E o teólogo Adair Pink, ele diz o seguinte: existia um período que não sei se podemos chamar de tempo, que Deus já existia. Esse período Deus estava totalmente sozinho. Estava sozinho, satisfeito, completo e não necessitava de absolutamente nada. Deus estava sozinho na eternidade, não existia homem, não existia anjos, não existia universo. Ele estava sozinho e completo. Se Deus tivesse alguma necessidade do homem, ou se ele precisasse do homem, de algum motivo, ou se o homem acrescentasse algo em Deus, ele chamaria o homem na eternidade, quando ele estava sozinho. Mas Deus não chamou o homem na eternidade. Ele esteve sozinho, completo, totalmente satisfeito. Pensa num Deus assim, meus irmãos.
E como eu falei para vocês que Deus é um espírito, ele não tem uma idade, porque ele é um ser que existe sobre si. O escritor aos Hebreus diz que ele não muda. Hebreus capítulo 13, verso 8, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Deus, por ser eterno e perfeito, ele não pode melhorar e não pode piorar. Se melhorar hoje é porque não foi perfeito ontem. E se melhorar hoje é porque ele é mutável. A Bíblia declara que ele é imutável. No livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, diz assim: olha, pois eu sou o Senhor e não mudo. Ele não muda, nunca mudou, absolutamente nunca. Hoje sobre os atributos de Deus, sobre quem Deus é. O ter conhecimento sobre Deus é muito importante. A Bíblia declara: se alguém quiser gloriar-se, deve gloriar-se em quê? Em me conhecer. Em conhecer Deus e entender Deus. E o que é um atributo? Antes da gente começar o nosso estudo, o meu sermão de hoje. O que é um atributo? É o caráter de Deus, é a essência de Deus, é o que Deus é. Atributo não é uma qualidade que o ser humano, ou melhor, que Deus adquiriu ao longo do tempo, nem é uma ação. Atributo é a essência, a natureza de Deus. Eu vou dar um exemplo para os irmãos poderem compreender. Deus perdoa o pecador. Deus é misericordioso. A misericórdia é um atributo de Deus. O perdão é uma ação de acordo com o atributo de misericórdia. O homem é salvo pela fé em Jesus. Isso é graça. Essa ação de Deus, essa livre graça de Deus, é por causa do seu atributo de amor. Então, Deus tem os seus atributos em si, que o constituem, é aquilo que Deus é em si. Ele tem esses atributos que é a natureza dele, e a essência dele. Então, o livro de na Epístola de João, que a gente vai estudar hoje, no capítulo 4, se vocês puderem me acompanhar. Primeira Epístola de João, todo mundo achou, né? Diz assim, capítulo 4, verso 8. Diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é... Responde aí com fé, povo de Deus. Deus é amor. O apóstolo João, ele declara que Deus, ele é por essência amor. Em Deus, o amor não é um sentimento, o amor não é uma ação, amor não é algo que Deus sente, ou é algo que Deus é. O amor é Deus. E Deus é assim. Não tem como Deus agir com outra forma ou de um outro modo, porque toda vez que Deus age, ele vai agir assim, porque essa é a sua natureza, porque esse é o seu ser. Então, o apóstolo João diz que Deus é amor, e esse amor de Deus não é movido por alguma coisa, por algo. Ele é assim, não existe nada que move Deus a agir com amor, porque Deus é assim por natureza, por essência. E Deus age com amor, ou melhor, Deus é amor, age com amor, salva os homens por causa do amor e criou o homem por causa do seu amor. Não tem nenhuma explicação para dizer por que Deus criou o homem. É para glorificar o nome dele. É por causa do seu amor. Eu pergunto para vocês: o que o homem acrescentou em Deus? Criando o homem, o que o homem acrescentou na glória de Deus, no poder de Deus, nos benefícios de Deus? Eu digo absolutamente nada. O bem que o homem faz não beneficia a Deus em nada. O mal que o homem faz causa danos apenas no homem igual a ele. O bem que ele faz causa benefícios apenas no homem, mas nunca em Deus. Então, Deus só criou o homem por causa do seu amor. Ele disse: eu vou criar o homem. O homem não tinha feito nada, absolutamente nada por ele. Então, quando nós estudamos sobre a essência de Deus, sobre o amor de Deus, as pessoas se perguntam: mas se Deus é amor, por que ele condena as pessoas? Por que o inferno existe? Isso não isenta nem um pouco a essência de Deus ser amor. Se Deus não fosse amor, o ímpio nem sequer nasceria. O homem nem sequer existiria. Se Deus lançar o pecador no inferno hoje, ele não deixou de ser amor, nem deixaria de ser amor.
isso mostra um ato de misericórdia. Porque de acordo com a justiça, de acordo com o pecado do ímpio, do pecador, que ele gosta de fazer isso, ele tinha que estar no inferno faz tempo. Mas Deus, pela sua livre graça, pelo seu amor, permite que ele viva. Permite que ele passe algum tempo nessa terra. Mesmo o homem ofendendo ele. Eles se beneficiam desse amor de Deus. É a natureza de Deus. É um amor comum. A teologia chama isso de graça comum. É Deus concedendo bens, alegria, até naqueles que ofendem o seu nome. A intenção do meu sermão hoje é, primeiro ponto, tirar a falsa ideia do amor de Deus. O primeiro ponto que eu vou tratar com os irmãos é esse. A primeira relação do amor de Deus não é com os homens, é com Ele próprio. É com Ele próprio. Deus não é amor por causa do homem. Não, irmãos. Às vezes nós falamos, Deus é amor, Deus é amor. E quando usamos essa frase, pensamos que todo o amor de Deus é por causa de nós. Isso é mentira. Isso é mentira. Antes de o homem existir, na eternidade, Deus já era amor. O homem não existia, o homem não havia sido criado por ele. Mas Deus já era amor por essência. E quando nós entendemos que Deus já era amor antes da nossa existência, nós vamos tirar da nossa ideia, da nossa mente, essa falsa ideia de que todo o amor de Deus não seria amor. Deus, Ele se ama no homem. Eu vou explicar isso para os irmãos. Quando Deus criou o homem, Deus disse o seguinte, Gênesis capítulo 1, verso 26. Eu vou criar um homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. E Deus criou um homem à imagem dele, de modo que o homem refletia quem Deus era. E Deus olhava para o homem e se via no homem. E Deus amava a imagem que o homem refletia a respeito dele. É a imagem de Deus no homem. Deus se amava no homem. E Deus, Ele ama o homem por amor a si próprio. Se o homem não refletisse a imagem de Deus, não teria absolutamente nada para ser amado. Nada. Então, o homem, ele é um objeto do amor de Deus, por causa da imagem que ele reflete a respeito do seu Senhor. Mas quando o homem pecou, ele perdeu essa essência. O pecado estragou essa imagem dele, ele desfigurou, destruiu completamente essa imagem. E quando quando esse Deus que é amor olha para o homem, não consegue achar essa imagem, porque o pecado danificou essa imagem. O pecado ofuscou essa imagem do homem. E quando Jesus Cristo veio ao homem, e quando Jesus Cristo veio à terra, ele veio reconstruir essa imagem do homem, no homem em si. O apóstolo Paulo declara na carta aos Romanos, no capítulo número 8, no verso 29, diz assim, olha, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então Cristo veio à terra construir essa imagem no homem, veio criar, veio dar essa imagem que o homem perdeu, ele veio reconstruir. Porque o homem, por causa do pecado, não tem nada para ser amado. E talvez você falar, isso não reduz a essência do amor de Deus. Eu vou explicar isso para você, não reduz em nada. Então, se nós achar que o homem é o centro do amor de Deus, eu pergunto para vocês, quem Deus amava antes do homem existir? Se Deus é amor por causa do homem, quem Ele amava antes do homem existir? Quem Deus amava na eternidade? O próprio Cristo responde isso, ele, no final do seu ministério aqui na terra, na sua oração, no capítulo 17 do livro de João, no verso 24, ele diz assim, Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Me amaste na eternidade. Cristo é o centro do amor de Deus. Todo o amor do Pai está direcionado ao Filho.
De modo que o apóstolo Paulo disse que o Filho constrói a imagem dele no homem para ter algo para ser amado. E Cristo, ele veio, ele é a essência, ele é o foco do amor de Deus. Todo o amor de Deus está direcionado ao seu Filho. Nós não existíamos ainda, mas o Pai já amava o Filho na eternidade. Lá nós ainda nem existíamos, mas o Pai já amava o seu Filho. E por nós ter essa falsa ideia, né, de que do amor de Deus, não conhecemos o amor de Deus, nós achamos que Deus é um ser que, por Ele ser amor, Ele precisa aceitar tudo que nós fazemos. Nós falamos, Deus é amor, e Deus é amor, mas nunca nos direcionamos que esse amor que Deus é por essência está direcionado ao seu Filho Jesus. E o mundo se engana. Ah, Deus é amor, vou ser o que eu quiser ser, viver numa vida pecaminosa. Falam, o que importa é o amor. Mas tudo bem, mas a quem esse amor é direcionado? Qual a essência desse amor? O homem é objeto do amor de Deus, mas a essência é Cristo. O foco é Cristo. O mundo não pode falar absolutamente nada sobre esse amor. Nada. Porque quando Deus enviou esse amor, quando Deus expressou o seu amor, Deus encarnou o seu amor, o seu Filho, e fez com que o amor andasse sobre os homens mataram esse amor. Os homens odiaram esse amor. Os homens odeiam o amor de Deus, porque eles não conhecem esse amor. Eles distorcem esse amor. O mundo não tem direito nenhum de falar sobre o amor de Deus, porque eles o crucificaram. Se Deus é amor, irmãos, tudo que Deus ordena é uma ordenança de amor. Tudo. Por mais pesada que às vezes nós chegamos a ver, falamos isso é pesado, eu não vou conseguir. Tudo é uma ordenança de amor. O mundo não tem direito de exigir esse amor, não tem nada. Agostinho dizia assim, olha, a cruz é o púlpito onde Deus pregou o amor. Deus expressou seu amor, encarnando esse amor, fazendo com que ele habitasse. Deus é amor por essência, mas a única forma que Deus tem de manifestar esse atributo dele de amor no homem é por meio de um mediador, Jesus Cristo. Sem Cristo, meus irmãos, a única coisa que você recebe é a punição. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo. Esses atributos de Deus só beneficiam o homem se o homem tiver um mediador. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Timóteos, na primeira carta aos Timóteos, no capítulo 2, no verso 5, porque há um só mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, o homem. Esse mediador faz com que o amor de Deus alcance o coração do homem, transforme o coração do homem, faz com que o pecador se beneficie desse amor de Deus, dessa essência de Deus. Sem Cristo não há nada de Deus para você, absolutamente nada. Todos os atributos de Deus só beneficiam o homem por causa do mediador, que é Cristo. Ele é homem e também é Deus. Homem porque é o mediador de homens. E é Deus porque ele fala com Deus, porque ele está com Deus, porque ele é por essência Deus. O mediador tem que conhecer as duas causas, a causa dos homens e conhecer Deus, porque ele é que fala de Deus para nós. Ele é que traz o amor de Deus para nós. Sem Cristo, meus irmãos, não há nada para nós. Não há absolutamente nada. Sem Cristo, meus irmãos, os homens recebem aquilo que eles merecem. Com Cristo, nós recebemos aquilo que pertence a Ele, o amor do Pai. O próprio Cristo diz, no capítulo 10 do livro de João, no verso 17, diz assim: o Pai me ama. Ele declarou isso: o Pai me ama, o Pai me ama. E sem um mediador, esse amor não alcança um homem. A teologia, irmãos, ela faz uma distinção entre a graça comum de Deus, mas eu prefiro usar palavras simples, de modo que todo mundo entenda. Existe a graça comum de Deus, o amor comum de Deus, que Deus manifesta o seu bem nas criaturas. E esse amor, esse bem que Deus faz na criatura, é um bem que é meio limitado, porque
Sem Jesus nós não podemos nada, não temos nada. Jesus, Ele é a porta para o amor de Deus entrar em nossas vidas. Jesus é o caminho para o amor de Deus em nossas vidas. Jesus é a fonte do amor de Deus, que jorram as águas do amor de Deus para o pecador. Sem Cristo não há nada de Deus para o pecador, nada. Não existe absolutamente nada. E o próprio Cristo, ele diz assim, olha, no livro de João, né, no capítulo 14, no verso 23, diz assim, olha, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. Jesus disse, olha, se alguém me ama, meu Pai vai amar. Não por causa do homem, mas por causa de mim. Se alguém me amar a mim, o Pai amará aquela pessoa em si. Mostrando que o amor do Pai, o amor, a essência de Deus, esse atributo de Deus, ele beneficia aqueles que estão em Cristo Jesus. E sem Ele não há nada, absolutamente nada. Então não existe nada para Deus, não existe nada de Deus para o homem sem Cristo. E o próprio Cristo diz no livro, na Epístola de João, ele diz assim, nós temos um advogado para com o Pai, a saber, Jesus Cristo. Quem pode defender o pecador diante de Deus, senão Cristo? Ele é um mediador para isso, ele é um mediador porque ele nos ajuda diante de Deus. E vocês, no decorrer do meu sermão, né, vocês vão perceber que o mundo se contradiz a respeito do amor de Deus. A Bíblia declara que Deus, ele açoita e repreende aquele a quem ele ama. Se você não tem recebido repreensões da parte de Deus, você não goza desse amor. Não importa se você é uma pessoa educada, se você é uma pessoa sentimental, o amor de Deus não é algo sentimental. Deus, quando Ele manifesta seu amor, é por meio da correção, por causa de Cristo em nós. O Filho nos corrige a nós, por meio do seu Pai, né? Então, e quando nós falamos do amor de Deus, irmão, nós achamos que o amor de Deus, ou melhor, achamos que Deus passou a nos amar quando o Cristo morreu na cruz. Isso não é verdade. A cruz foi a expressão, foi a manifestação do amor de Cristo. O amor de Deus para conosco. Mas Deus gera amor. Deus nos amava lá na eternidade. Porque Ele é assim, Ele gera amor lá na eternidade. E antes de Cristo morrer na cruz, irmãos, o Pai já era amor. O Pai é amor. O Pai sempre foi amor. Então, Cristo morreu na cruz para fazer com que nós conhecêssemos esse amor. Para Deus expressar o seu amor por nós. Eu vou dar um exemplo para vocês poderem compreender. Pensam numa mulher grávida, irmãos. Antes do filho nascer, ela já ama o seu filho. O filho não fez nada para ela, mas ela ama o seu filho. Ela já providencia toda a roupa, o berço e um monte de coisas. O amor daquela mãe por aquele filho que está no ventre, que ainda não é filho, né? É o filho, sim, claro, é filho, mas ainda não tem, não fez nada de bom para ela. É um amor incondicional, que não depende daquilo que o filho faz. Mas ela fala, eu vou amar esse filho, porque ele é meu. Esse é o amor de Deus para conosco. O homem ainda não havia feito nada, mas Deus já havia amado o homem. De modo que ele expressa o amor eterno. E eu vou falar para vocês das características do amor de Deus. Sem Cristo, o homem pode receber alguns benefícios como luz, mas nunca vai receber iluminação para abandonar o pecado. Sem Cristo, o homem pode receber a comida, mas nunca receberá o pão da vida, que vai matar a fome dele pelo pecado. Sem Cristo, o homem recebe os bens comuns que os homens têm. Sem Cristo, o homem só recebe o bem que vai lhes causar bens nessa terra. Mas com Cristo, com o mediador, nós recebemos mais do que isso. Recebemos luz para abandonar o pecado, recebemos luz para ver o caminho que leva o homem para o céu, e nos beneficiamos do amor de Deus. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos cuida por causa de Cristo. E esse amor de Deus, por causa do mediador que é Cristo, tem algumas características. Então, esse amor, como eu falei para vocês, não é movido por nada que o homem faz. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 19, diz assim, olha, nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro.
Por isso é que nós o amamos. O nosso amor a Ele é uma resposta só daquilo que Ele já fez na eternidade por nós. E tem uma outra característica. Em Efésios capítulo número 1, no verso 4 e 5, ele tem uma expressão muito bonita, diz assim: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo. Então Deus manifesta seu amor por intermédio de Jesus Cristo. Ele nos amou na eternidade por causa de Cristo Jesus. E usa Cristo, ou melhor, Cristo é o meio do amor de Deus na nossa vida. E esse amor, irmãos, é soberano. Ele é incondicional, ele é eterno. O profeta diz no livro de Jeremias, ele diz assim, Jeremias 31, verso 3, com amor eterno o amei, e com benignidade os atraí. E eu vou terminar com algumas orientações aqui. Esse amor é soberano. Soberano nas seguintes questões. Ele determina como, onde e quem manifestar esse amor. Como está escrito, amei Jacó, mas odiei Esaú. E esse amor é santo. Acho que a chuva vai atrapalhar a pregação, né? Mas tudo bem, eu vou terminar, irmão. Diz assim, amei Jacó, mas odiei, aborreci Esaú. O amor de Deus, por ele ser eterno, ele também é seletivo. Ele seleciona quem manifesta esse amor. Ele manifesta esse amor na vida dos homens, aqueles a quem Cristo quiser se manifestar, aqueles a quem Cristo quiser se revelar. Porque ele diz assim, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trazer até ele, ou melhor, ninguém pode conhecer o amor de Deus se o Pai não, se essa ideia, se essa iniciativa não partir do Pai. É Deus quem seleciona quem manifesta esse amor. Ele continua sendo amor, mas escolhe algumas pessoas para manifestar, para que esse amor seja conhecido. Os homens têm direito de escolher com quem vão se casar. Os homens têm direito de escolher com quem mulher vão manifestar o seu amor. E Deus também teve esse direito, e tem esse direito de manifestar, de escolher quem Ele vai manifestar esse amor. E esse amor é santo, esse amor é justo, e esse amor é bom, irmãos. Amém? E que a nossa maior alegria é que Deus, não importa o que nós façamos hoje ou amanhã, Deus nunca vai deixar de nos amar. Porque o apóstolo Paulo declara que Deus nos amou em Cristo, lá na eternidade. Antes de você ter feito alguma coisa. Você está aqui hoje, você fala que você ama Deus, é simples, porque Ele te amou na eternidade. E Cristo te levou até Ele, para você conhecer isso. Então esse Deus que nós achamos, né, que aceita tudo por ser amor, esse não é o Deus bíblico, nem o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, quando Ele manifesta o seu amor em alguém, aquela pessoa começa a odiar o pecado. Quando nós amamos alguém, quando nós amamos a Deus de todo o coração, nós sentimos ódio pelo pecado. Eu falei isso para os irmãos que os puritanos diziam assim, olha, Deus retira o pecado do coração, Deus retira o pecado do homem que Ele ama, ou melhor, Deus faz o homem que Ele ama sentir ódio pelo pecado. Deus retira absolutamente o amor pelo pecado no coração do homem que Ele ama. A evidência de Deus manifestar o seu amor no homem é retirando nele o poder do pecado. Eu vou terminar o meu sermão por causa da chuva, tá bom, irmãos? A gente vai continuar no próximo domingo, tá?